A morte é o único final para a vilã. Capítulo 105. O mordomo que não pôde vir antes devido à repentina visita do Duque, veio cedinho na manhã seguinte. Essa é a lista dos investidores da mina de esmeraldas do Sudeste. Ele deixou alguns papéis sobre a escrivaninha. Como se tivesse sido avisado pelo Duque que eu era a nova dona da mina ontem à noite, ele deixou o trabalho todo foi feito rapidamente. Também trarei o livro que tem as informações das quantidades de pedras que são extraídas em cada dia. Vamos trabalhar bem juntos. Olhei os documentos que o mordomo me deu. Tinha alguns nomes estrangeiros, mas eu não fazia ideia quem eram. Tudo o que me importava era o dinheiro. Como são feitas as vendas das gemas? Entregamos os produtos inferiores aos nomes na parte superior do contrato. As melhores gemas são processadas e postas na casa de leilão. O rendimento é bom? O mordomo baixou de repente sua voz diante da minha pergunta. As pedras preciosas que possuem magia gravada através dos magos da família estão em segredo no mercado negro. Tem horas que elas são 10 vezes mais caras que o preço normal de mercado. De verdade? O que eu ouvi me fez cair em tentação. Isso foi precisamente o que o Duque havia dito. Recentemente, nas minas do Sudeste, foram extraídas esmeraldas da mais alta qualidade. Mas antes que pudessem vender as esmeraldas que foram retiradas, o Duque transferiu a mina para mim. Estava a ponto de ficar rica e não sofrer mais com verificar seu interesse. Com muito trabalho, consegui conter a minha alegria para não sorrir. Eu disse com uma voz tranquila: pode vender eles como você ia fazer. Tudo o que tem que fazer é não esquecer de anotar isso nos livros a tempo. De todos os modos, não importa como o mordomo irá vender eles, tudo o que quero é ter dinheiro em mãos. Mas, disse o mordomo com um olhar preocupado, senhorita, será difícil para mim realizar trabalhos mágicos com as pedras através dos magos da família. Por quê? Isso porque o jovem Duque ainda não sabe de nada. Me dei conta de imediato do que o mordomo tinha em mente. Se Derek soubesse de algo, iria imediatamente interrogar o Duque e perguntar por que ele me deu a mina. Além do mais, prometi que manteria a boca fechada até que as operações da mina se estabilizassem. O Duque me aconselhou a pegar a lista de magos, contactar eles e assinar o contrato. O que devemos fazer, senhorita? O mordomo perguntou com cautela, prestando atenção nas minhas reações. Depois de pensar um momento, respondi com calma. Isso não é urgente, por isso não precisamos nos apressar. O fato de eu ser a filha ilegítima de uma família rica servia de algo. Recordei que na minha vida anterior, eu escutei várias conversas que meu pai teve com o seu primeiro filho sobre participar em leilões. Primeiro vamos colocar umas gemas da melhor qualidade sem processar na casa de leilões e observar. Se alguém perceber a qualidade delas e se interessar, vai dar lance por sua própria conta e risco. Pedras brutas são cheias de impurezas, é impossível saber o quanto de gema boa tem lá dentro. Logo, podemos esperar e firmar contrato com um deles com as melhores condições. Muitos magos comprar pedras preciosas para gravar magia nelas, quanto melhor a qualidade, mais fácil pura magia. O mordomo respirou suavemente e assentiu de modo cortês. Farei isso, senhorita. Seu olhar para mim era muito estranho. Era como se estivesse dizendo: como ela conseguiu pensar isso? Eu estou te vendo, senhor. Depois de um breve sorriso, fiz ao mordomo a pergunta principal, que não pude fazer ontem. Como estão as roupas do Eclise? Em que etapa elas se encontram? Estão quase terminadas. Quanto tempo mais falta? Me dissera que só teriam que fazer mais alguns ajustes. Você tem pressa, senhorita? Perguntou o mordomo, que parecia estar perplexo. Todo o guarda-roupa era feito de roupas de inverno feito com as peles das caças. Ninguém poderia usar aquilo em um clima mais quente. Deveria dar mais dinheiro para apressar o alfaiate? Não, obrigado. Isso não é tão urgente. Sacudi a cabeça. O principal problema era meu coração, não a roupa. O prazo final era de 1 mês, minha mente estava mais nervosa que nunca. Que horas os cavaleiros terminarão seu treinamento hoje? Vai chover à tarde. Por isso que eles só vão treinar pela parte da manhã hoje. Depois do treinamento, diga para o Eclise vir aqui. Sim, senhorita. Eu estava feliz com o mordomo, que já não se queixava e respondia obedientemente. Justo depois do almoço começou a chover.
Enquanto eu esperava o eclise, tratei de ler um livro sobre negócios, mas mudei de ideia e decidi ir até a estufa. Quando abri a porta de vidro, fui recebida por uma mescla de vegetação e aroma de várias flores. Estava tão ocupada comprovando o interesse e evitando o conflito com os dois protagonistas durante a refeição, que não pude apreciar bem antes a beleza dessa estufa. Ela era bonita, cheirosa e tranquila. É tão bom estar aqui. Olhei ao redor e entrei timidamente no cômodo. No meio da estufa havia uma pequena mesa, onde dava para tomar chá, mas passei pelo lado dela. Logo fui para um dos cantos que era difícil de ver da entrada e sentei. Perto dali havia um pequeno ramo de flores brancas desconhecidas e em plena floração. Sem dúvida elas estavam bem cuidadas. Devo estar um pouco nervosa. Justo antes de sair do meu quarto esta manhã, pensei nas palavras do mordomo. Trouxemos muitas flores e plantas raras de outros países, assim que por favor visite a estufa com mais frequência, senhorita. E o Duque também me deu instruções para cuidar de lá em todas as estações. Depois de ter presenciado os maltratos absurdos que sua filha sofria na sala de jantar, o Duque parecia estar tentando se aproximar de muitas maneiras. Por causa desse episódio, pude ir ao terceiro andar, que estava fechado fazia 6 anos, e fui permitida ir para o sótão novamente. Mas como eu tive uma séria discussão com o Reinaldo e deixei de visitar aquele lugar, o Duque decidiu abrir a estufa de cristal. Se fosse com a verdadeira Penélope, com certeza ela teria ficado feliz. Senti um pouco de pena dela e acariciei sua bochecha. Eu aprecio os esforços do Duque. Na primeira vez não desfrutei completamente da paisagem da estufa verde e bonita, mas eu tinha a intenção de usar ela com mais frequência. Em comparação com os outros protagonistas, não havia muitos lugares que eu poderia usar para me encontrar secretamente com o eclise. Se eu quisesse fazer isso fora da mansão, então seria difícil levá-lo comigo, pois ainda tenho como empecilho a diferença entre nossos status. Como eu poderia levar meu escravo para ver ópera em um teatro cheio de aristocratas ou ir em um restaurante famoso? TCH. Que coisa mais complicada. Depois da reunião não consegui evitar em pensar como eu o vi ontem. Não estava muito segura se poderia me encontrar com ele cara a cara de novo. Eclise ainda estava aprendendo a empunhar sua espada corretamente. Se o Duque tivesse trazido ele para a mansão como aconteceu no jogo, agora ele estaria em uma posição muito melhor. Além do mais, nesse caso, Eclise não estaria tão interessado em mim. Isso só foi possível porque fui a única quem tirou ele da casa de leilão. Infelizmente, nesse momento eu não posso fazer nada por ele. Como eu estava em uma posição de uma falsa princesa com uma reputação ruim, Derek não podia deixar de ficar alerta e aceitar o Eclise como aprendiz da família. Além do mais, tanto o Derek como o Duque estavam francamente descontentes com o último incidente, onde o Eclise quase estrangulou um cavaleiro. Mas, tudo isso aconteceu porque ele não disse diretamente sobre sua situação. Diferente do cenário original do jogo, Eclise se converterá em um mestre espadachim um pouco mais tarde. De todos os modos, me encarregarei de tudo quando a verdadeira princesa voltar. Me pareceu algo genial. O único problema para mim nesse momento era seu interesse. Eclise necessitava de uma amante amável e doce, e não uma pessoa como eu. Tudo dependerá da heroína original depois da minha fuga. Tentando ordenar meus pensamentos, abri o livro sobre meu colo. Quanto tempo já se passou desde eu comecei a ler o livro? Comecei a sentir os olhos pesados devido ao ambiente agradável. Quando o sono começou a ganhar de mim, as letras começaram a ficar borradas. Foi quando eu dormi ali. De repente alguém abriu a porta da estufa e entrou. Escutei o som de passos no cômodo. Depois de perambular pela estufa, se fez mais consistente se seu objetivo estava estabelecido ou não. O som de passos se aproximavam cada vez mais, até que parou bem de frente para o lugar onde eu estava dormindo. Até esse momento, eu não abri os olhos. Não fiz de propósito, eu realmente estava meio dormindo. Vosh, ele que estava parado em seu lugar me olhando dormir começou a se mover. O som da respiração se aproximava. Senti que alguém se inclinava até mim e de repente, um toque suave tocou minha bochecha. Era um toque leve que eu mal podia sentir. Era como se estivesse a ponto de tocar. O calor se espalhou lentamente pela pele, desceu gradualmente desde o canto da boca até o lábio inferior. Queria continuar fingindo que estava dormindo,
mas não pude resistir e comecei a rir por causa que não aguentava mais as cócegas. Se queria me tocar, então era só ter me tocado. Abri lentamente os olhos levantando as pálpebras. Por que faz cosquinha quando você faz isso? As pupilas cinzas se abriram lentamente ao ouvir o suave sussurro. Quem ficou surpreso, por causa que estava mais perto do que pensava, não fui eu mas sim a outra pessoa. Eclise suspirou e me chamou. Mestra. Sobre a roupa maltrapilha, os fragmentos de dentes de tigre que eu havia dado a ele, brilhavam intensamente. Meu único cavaleiro, ele havia realizado seu papel como um escravo fiel hoje.